Fala pessoal, tudo bem com vocês? Palmeiras 2020 deverá ter uma cara diferente do que a gente tem acompanhado. Em termos de perfil de elenco, em termos de mentalidade, em termos do que pretende o Verdão para o ano que vem. E eu explico. Ainda a gente não pode antecipar nomes, ou talvez nem saiba, né, nomes exatamente, especificamente, de tudo que vai e deve acontecer. E também depende da manutenção ou não do Alexandre Matos como diretor de futebol. Caso ele seja mantido, talvez as coisas se compliquem um pouco mais daquilo que pretende o presidente Maurício Gagliotti. Engraçado, né? Parece que uma coisa conflita com a outra. Seria muito mais fácil ele trocar o diretor. Mas como tem muitas amarras, tem muitos acordos, tem muitas coisas que o Gagliotti não consegue se desvencilhar, e aí por isso o Alexandre Matos vai permanecendo praticamente no comando do futebol do Palmeiras. E de forma nociva em vários aspectos. O que eu quero dizer com isso? O Palmeiras é um absurdo, é uma das coisas mais inacreditáveis que o Palmeiras, maior vencedor da sua base em todos os tempos, tenha tido títulos em todas as categorias e não aproveite um jogador sequer das categorias de base no seu elenco profissional. O único que está lá é o Vitor Luiz, que na verdade não é um jogador oriundo da base diretamente, né? Ele subiu, foi emprestado, rodou, voltou e hoje está lá como reserva do Diogo Barbosa. Acontecerá uma limpa muito grande ao final da temporada em termos de aproveitamento mesmo desses jogadores. Haverá o Mano Menezes é muito bom nesse aspecto, em montagem de elenco. Então haverá uma leitura de jogadores que rendem e jogadores que precisam ser emprestados, negociados, troca de prejuízos. Emprestando jogadores, pagando parte do salário e assim você já consegue economizar uma fatia para poder investir em outros jogadores. Outros jogadores que virão, jogadores do potencial de decisão, não apenas para compor elenco. O Palmeiras deve contratar para 2020 jogadores que decidem, jogadores que sejam titulares, que estejam no time de cima, como, claro, o exemplo é o Flamengo, que contratou 7 titulares desses jogadores que estão atuando hoje no Flamengo. 7 titulares chegaram nessa temporada, mas jogadores em que você gasta, mas eles te dão um retorno. No Palmeiras, essa conta nem sempre fecha. Nem toda contratação é reforço no Palmeiras. Você contrata, mas ele não te ajuda. E aí a gente pode citar vários exemplos. Teve o Ricardo Goulart, que já foi embora, teve o Carlos Eduardo, teve o Felipe Pires, teve o próprio Ramires, vários jogadores que, tudo bem, ainda podem dar resposta, mas ainda não deram. Então, tem muita coisa para ser avaliada em aproveitamento de base, jogadores que precisam vir, que são com caráter decisivo, jogadores que precisam ser liberados e que não deram resposta com a camisa do Palmeiras, e jogadores que estão em outros clubes emprestados pelo Palmeiras. E aí a gente já pode falar do primeiro grande reforço que o Palmeiras terá no ano que vem, que é do Arthur. O Arthur, jogador do Bahia, exatamente pela característica que ele tem. O Palmeiras sofre desde a ausência do Keno, de não ter um jogador efetivo com aquelas características. Um novo Dudu. Um Dudu pelo outro lado do campo, mesmo que o William Bigode atue nessa função e se torne decisivo, se torne eficiente em vários aspectos, o Palmeiras não tem do outro lado do campo um escape de velocidade e com qualidade como tem pelo lado esquerdo com o Dudu. Lado esquerdo no início do jogo, né? Porque dependendo ele acaba trocando de lado, indo para a direita também, fazendo grandes jogadas. O Palmeiras ainda depende muito do Dudu e precisa de outro jogador com essa característica para poder fazer esse escape com mais velocidade, essa transição. Meias tem de sobra, mas não pode deslocar meias para o lado direito, como costumeiramente o time acaba tendo que fazer por conta da falta desse atleta. E aí tem que deslocar ali o Gustavo Scarpa para poder jogar com o Lucas Lima centralizado, ou o Zé Rafael, ou o Rafael Veiga, ou não precisa disso. Se você tem esses meias de qualidade que podem atuar centralizados e fazer essa transição, tendo jogadores de combinação de jogadas e aberto pelos lados com velocidade, como são Dudu e possivelmente o Arthur, aí você pode colocar o William Bigode como falso 9, pode ter o Luiz Adriano que se movimenta ali na frente, você vai ter mais opções, mais alternativas. O Arthur já é o primeiro reforço e talvez o Palmeiras também vá no mercado para contratar jogadores com essa característica também, mas não tão caros como o Carlos Eduardo e não tão, digamos, ineficientes como o Felipe Pires.
O Palmeiras precisa acertar mais a mão nas suas contratações, e essa será uma obsessão para o ano que vem. É muito difícil você saber se o jogador vai dar certo ou não, mas eu pergunto para vocês, o Gabigol, quando ficou disponível, depois de encerrar o seu empréstimo com o Santos, ainda com a Inter de Milão querendo emprestar, você pode não ter certeza se ele vai dar certo no Palmeiras, mas um cara que terminou a temporada como artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro com 22 anos, você sabe que ele no Brasil joga bem, você sabe que ele pode render, né? Você tem mais chances de acertar com isso. O Bruno Henrique, pelo que vinha fazendo nos últimos anos no Santos, você imaginava que ele poderia dar resposta. Quando você tem dois jogadores laterais de seleção brasileira e de nível europeu, como o Rafinha e o Felipe Luiz, você acha que eles dariam certo quando viessem para o time do Brasil, ou vocês ainda ficariam em dúvida? A tendência era acertar. Então, quando você olha para o mercado e vê jogadores que são caros, mas que eles dão a resposta, você tem que buscar. O Gerson, que custou 40 milhões, não está dando retorno? Porque entre você pagar 23 milhões que o Palmeiras pagou no Carlos Eduardo, você não pagaria 23 milhões no Bruno Henrique? Sim, os dois custaram a mesma coisa. E vejam o que um entregou e o que o outro entregou. Esse perfil de contratação é o que será usado pelo Palmeiras a partir do final do ano para o ano que vem. Mas o aproveitamento da base ainda depende do Alexandre Matos, porque ele opta por buscar de fora, ao invés de aproveitar o que tem dentro do clube. E eu não consigo entender como um clube que revela tantos jogadores na base acaba tendo que vender direto ou emprestar porque não tem espaço no time profissional. E todo o grupo de jogadores, todo o elenco vencedor, até o Flamengo que está botando o Reinier para jogar, todos precisam utilizar a base. A base é onde você tem o talento surgindo, é onde nessa mescla com o experiente e decisivo as coisas acontecem. Historicamente no futebol é assim, além de te dar um ganho de caixa ali na frente. Por mais que esteja sobrando dinheiro no Palmeiras, esse olhar precisa ser feito. Base, jogadores decisivos e uma oxigenação em todo o elenco. Assim trabalhará o Palmeiras para o ano que vem. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história toda. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!